Pessoal, e a Suprema Corte de Israel impediu que fosse colocado em prática um plano do governo Netanyahu para transferir para Gaza palestinos que passam por tratamentos em território israelense e em Jerusalém Oriental. Organizações de direitos humanos disseram que a medida violaria o direito internacional. Américo Martins, que entende muito bem de direito internacional, vem conversar com a gente ao vivo, inclusive para explicar o que o governo de Israel tem alegado para defender isso. Conta pra gente, Américo. Olá de novo, Muriel. O governo israelense alega que muitas dessas pessoas não precisam mais de tratamento médico em Israel e, portanto, deveriam ser levadas de volta para a faixa de Gaza. Só que quando você analisa esse grupo de pessoas que o governo israelense quer, em efeito, deportar de Israel, expulsá-los em direção à faixa de Gaza, são 22 pessoas, muitas mães e 5 recém-nascidos. Então, existe um questionamento muito forte dos órgãos de direitos humanos, as ONGs que lidam tanto como com direito de pacientes e médicos e também direitos humanos, que questionam o governo israelense. Qual é o perigo, qual é o risco que essas mães e 5 bebês representam ao Estado de Israel? É com esse tipo de medida mais radicalizada que Israel abre a porta para ser criticado sobre uma suposta punição coletiva contra os palestinos. Essa é uma acusação que é feita a Israel. Israel desmente, diz que está em guerra apenas com o Hamas, mas não consegue explicar esse tipo de ação. Por que essas ONGs entraram com uma ação na Suprema Corte para tentar barrar esse deslocamento, vamos chamar assim, dessas pessoas de Jerusalém Oriental, onde elas estão sendo tratadas em hospitais israelenses, em direção à faixa de Gaza? Eles alegam que essas crianças e essas mães, essas 22 pessoas, correm risco de vida ao voltar para Gaza, por conta das pobres condições sanitárias, por conta da falta de comida e falta de abrigo, inclusive. Então, eles questionam por que a necessidade dessa remoção. Essas pessoas estão vivendo em hospitais, estão vivendo em quartos de hospitais em Jerusalém Oriental. Curiosamente, Muriel, eu visitei há cerca de 10 dias um complexo hospitalar no norte de Israel, quando eu fiz uma viagem lá, várias reportagens que eu fiz aqui para a CNN Brasil, e eu conversei com os médicos israelenses que diziam de como nessa questão da saúde sempre houve uma grande integração. Nos hospitais israelenses sempre foram tratados não só os israelenses, árabes israelenses, mas também pessoas da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Só que isso tudo foi interrompido agora por conta da guerra. Muitos dos pacientes tiveram que voltar para a Cisjordânia, para Gaza. Esse caso específico chamou muito a atenção pela inclusão desses 5 recém-nascidos. Então as ONGs entraram com essa ação na Suprema Corte, dizendo que eles não representam nenhum risco, obviamente, para o Estado de Israel e que por questões humanitárias eles não deveriam ser levados de volta a Gaza, justamente por conta da fome que já se registra em Gaza, por conta da falta de condições sanitárias e falta de abrigo. Essas pessoas não sabem nem para onde vão voltar, não sabem nesse momento se as suas casas foram destruídas na guerra ou não. Agora é importante também lembrar, Muriel, que essa foi uma decisão temporária, é uma liminar da Suprema Corte que ainda vai decidir se essas pessoas devem de fato serem removidas para Gaza ou não. De qualquer forma, já suspenderam essa remoção que iria acontecer hoje, quinta-feira, e por enquanto está suspenso. Muito bem, Américo. Obrigada, pelas informações. Vamos seguir atualizando para ver se alguma coisa vai mudar nesse cenário. Claro, esperando que um cessar-fogo consiga avançar também, mas especificamente esse caso agora da Suprema Corte, que acabou barrando essa transferência de palestinos de volta para a faixa de Gaza.